Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de mercados em 3 minutos, desta vez uma semana mais curta, em virtude do feriado nos Estados Unidos, Thanksgiving Day, que levou ao fecho das bolsas norte-americanas na quinta-feira e em parte parcial na sexta-feira, mas ainda assim, apesar de uma semana mais curta, não foi uma semana sem motivos, sem motivos de análise e, sobretudo, sem animação como já vamos analisar mais à frente. No que diz respeito às bolsas e aos índices propriamente ditos, S&P 500 e Nasdaq a acrescentar mais 1% aos ganhos que já traziam na semana passada. Os ganhos esta semana foram um pouco mais moderados, mas ainda assim os bons ventos continuam nas bolsas americanas e por arrasto também nas bolsas europeias. Um dado curioso relativamente ao S&P 500, o nosso barómetro dos mercados financeiros, desde 1950, esta é a sétima sequência em mais longa, sem que o mercado atinja novos máximos históricos. Portanto, de todas as correções que o mercado teve desde 1950 até hoje, eh, esta é a sétima e continua a contar, porque ainda não estamos em máximos históricos, não estamos lá muito longe, mas não estamos em máximos históricos, mas é a sétima sequência mais longa, ou seja, a sétima vez que o mercado demorou mais tempo a chegar a máximos históricos, quão o mercado desvalorizou no ano passado e quão está a ter, apesar das valorizações de 2023, quão está a ter dificuldade em chegar novamente a novos máximos. Esta semana foi interessante, sobretudo porque havia muita expectativa sobre aquilo que seriam os resultados da Nvidia, que é a estrela da bolsa do mercado americano em 2023. A Nvidia apresentou resultados que foram extraordinários, mas ainda assim caiu em bolsa mais de 3% na semana, o que talvez se explique pelos mais de 200% que a Nvidia já valorizou em 2023. Portanto, muito da boa expectativa que o mercado tem em relação a este título já está incorporado no preço, portanto, é difícil que continue a subir na mesma magnitude e até se pode dar o caso, como aconteceu esta semana, de que bons resultados, mesmo assim, não sejam suficientes para fazer o título ir ainda mais além. Mas o grande tema desta semana foi, sobretudo, envolveu a Microsoft e a OpenAI, a empresa que detém o ChatGPT e que tem, de facto, tem estado no news flow permanente pelo seu projeto de desenvolvimento na área da inteligência artificial. Ora, o board da OpenAI decidiu esta semana despedir o seu CEO, Sam Altman, de forma muito inesperada, foi de facto surpreendente para o mercado e surpreendente para o seu principal acionista privado, ainda assim um acionista maioritário. A Microsoft tem 49% da OpenAI, no investimento de mais de 13 mil milhões de dólares feitos até agora nesta empresa. A Microsoft teve que reagir imediatamente e anunciou que iria contratar para os seus quadros o Sam Altman e todo o quadro de altos diretores e não só, toda a equipa da OpenAI que anunciou que iria seguir os passos do seu ex-CEO, agora ex-CEO, e juntarem-se à Microsoft. Ora, a OpenAI foi encostada às cordas e foi obrigada a recuar no seu objetivo de despedir Sam Altman e, aliás, o Sam Altman acaba por regressar e o board acaba por ser reestruturado. Portanto, uma boa parte daqueles elementos que pertenciam ao anterior board e que tomaram a decisão de despedir o Sam Altman acabaram por ser substituídos por um novo board, portanto a posição do fundador e do seu CEO acabou por sair reforçada. É importante realçar que a Microsoft é um acionista minoritário, apesar de ter 49%, portanto é um acionista de relevo, mas minoritário, e é minoritário porquê? Porque a OpenAI é um projeto que, do ponto de vista societário, designa-se ao desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial para o bem de toda a humanidade e sem fins lucrativos. Ora, uma posição maioritária ou acima de 50% da Microsoft iria transformar a atividade da OpenAI, claramente iria deixar de ser uma empresa sem fins lucrativos, iria ficar-se muito mais sob escrutínio dos reguladores, o que não é do interesse da Microsoft. Daí esta posição de 49%, não sendo verdadeiramente a dona da totalidade da OpenAI. Por outro lado, fica bastante exposta a este tipo de situações, porque não controla de facto aquilo que se passa no board, ou pelo menos não controlava de forma tão da forma que seguramente desejaria. Em bolsa, Microsoft tem tido um ano extraordinário, como se pode ver neste gráfico, 55% de valorização contra 19% do S&P 500 e está em máximos históricos, portanto
o mercado não pareceu ficar muito preocupado com aquilo que a Microsoft poderia fazer em bolsa. Quem também está em máximos não históricos, mas do ano, é a Bitcoin, que indiretamente também se viu envolvida num dos escândalos da semana, mais um, desta feita pelo CEO da principal corretora em volume de transações de criptomoedas, a Binance. O seu CEO foi envolvido num escândalo de lavagem de dinheiro, de money laundering, e foi obrigado a despedir-se e deu-se como culpado, de facto, de crimes de branqueamento de capital. A Binance foi obrigada a pagar uma multa extraordinária, uma multa de recorde de 4,3 mil milhões de dólares e viu-se também obrigada a aceitar que viesse ser incorporado na sua estrutura uma comissão de compliance independente que nos próximos 3 anos vai monitorizar a atividade da Binance e garantir que os acórdãos judiciais relativamente a este processo vão ser cumpridos de forma integral. A Bitcoin é um dos ativos que mais valorizou em 2023, mas não o que mais valorizou. Temos o urânio como campeão das valorizações, com quase 600% de valorização, e sumo de laranja, uma das commodities, as commodities têm estado em alta, de facto, também no ano 2023, e o sumo de laranja, com mais de 200% de valorização, tem sido uma das que estão em maior destaque. Um, Falamos também nesta edição do Russell 3000, que na verdade é um índice nos Estados Unidos que representa as 3.000 maiores empresas nos Estados Unidos, ou praticamente todo o mercado, que é constituído por cerca de 3.700 empresas. Um dado muito curioso é o facto do Russell 2000, apesar de, como se vê no gráfico, estar com uma valorização de 17% no ano, expurgada das as chamadas sete magníficas, aqueles 7 títulos que mais pesam no índice, a sua valorização recua para 2,95%, a linha azul que estamos a ver no gráfico, o que é abaixo até do retorno dos bilhetes do Tesouro nos Estados Unidos, que é a linha laranja que vemos no gráfico. E é o segundo ano consecutivo que o Russell 3000, ou seja, a globalidade do mercado americano, expurgada dos 5, 6, 7 títulos que mais pesam na rendibilidade, atinge um retorno menor do que os bilhetes do Tesouro. Isto, uma vez mais, reforça que, de facto, o mercado, aquilo que falamos do mercado, do índice, do S&P 500, é, na verdade, um conjunto muito restrito de empresas que têm, de facto, contribuído de forma decisiva para a rentabilidade total. Sentimento dos investidores continua a pender para o lado do extremo euforismo, ainda não estamos nos níveis máximos do ano, que foram atingidos sensivelmente em julho, mas caminhamos de facto a passos largos para chegarmos a um momento de grande euforia que normalmente significa, este indicador é um indicador contrarian, quando as coisas estão muito pendentes para o lado da euforia, pode ser sinal que o mercado está a chegar a uma fase de sobreaquecimento e poderá haver aqui alguma pausa. O heatmap demonstra que, embora verde, portanto, valorizações nos mercados europeus e americanos, as valorizações foram bastante mais moderadas, portanto, há algum acalmar, apesar do sentimento continuar positivo, há algum acalmar do mercado. E terminamos a dissecar uma vez mais os maiores erros que os investidores cometem. Hoje falo-vos da diversificação ou da falta dela. Diversificação que é importante por vários motivos, mas sobretudo por uma questão de gestão de risco. A diversificação faz com que o investidor não fique dependente do retorno de um ou dois ou três investimentos em particular, seja na positiva, mas sobretudo pela negativa. Ou seja, a diversificação permite que o investidor alcance uma situação em que nenhum ativo na sua carteira irá pôr em causa toda a estratégia de rendibilidade que está projetada com o planeamento do seu portfólio. Isso é fundamental, não estar dependente do retorno de um único ativo, até porque nós, enquanto investidores, podemos controlar muita coisa, como esta bela imagem ilustra, mas nunca iremos conseguir controlar o retorno dos ativos. Portanto, temos que ter sempre em consideração que a diversificação é essencial para que a carteira sobreviva no longo prazo. E é tudo, espero que apreciem e até breve.